Iniciando mais uma análise Fla comigo do Alvo, analisar as principais notícias do Flamengo dos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Flamengo vence para Bragantino de virada e fica a um ponto da liderança do Brasileirão. Sem crise em campo, com gols de Léo Pereira e Wesley, o rubro-negro vence fora de casa e encostou no Cruzeiro, que tem um jogo a mais. É isso aí, Flamengo esquecendo a disputa pelo título, onde o Flamengo está disputando o título, mas um jogo a menos, um jogo a mais, isso aí só no final do campeonato, né, vão ver isso. O Flamengo não teve medo, a gente não tem que ter medo de ninguém e de nada. Eles tentam nos pressionar fora de casa, mas o Flamengo conseguiu mostrar que é uma equipe forte, valente e conseguiu a virada. Um jogo bem equilibrado entre as duas partes, um jogo bem aberto, para um time bem montado. Tem que parabenizar que aquele primeiro gol do Bragantino foi uma jogada bem treinada pelo treinador do Bragantino. Isso aí tem que ressaltar. Eu tentei achar ali naquele momento algum culpado, mas não conseguiu achar culpado nenhum. Boa jogada, bem trabalhado, então de parabéns, movimentação certa, é isso que eu falo. O Flamengo tem que treinar essas jogadas ensaiadas para achar ali espaços. Então o Flamengo, mais uma vez, se superou, assim, tem que sempre se superar. E o Flamengo também achou o gol numa jogada parada de Arrascaeta para o cabeceio do Léo Pereira. Já aconteceu um gol parecido do outro lado, com o cruzamento do Luiz Araújo, que também achou um desfio, leve desfio, acho, com o pé do Léo Pereira. Então é uma jogada treinada pelo Flamengo. Então toda essa jogada treinada resultou no empate, num gol de cada lado. E o terceiro gol, o que eu venho falando, o esquema tático, parabéns Felipe Luiz por ter mudado o time taticamente. O Flamengo não jogou no 4-3-3 que costuma jogar, jogou nas duas linhas de 4, com a Arrascaeta aberto pela esquerda. No primeiro tempo, o Flamengo jogou muito pelo lado direito, porque Varela lateral direito pela esquerda e não conseguia ter essa profundidade por não ter a perna esquerda. E com a entrada do Vina, o Flamengo conseguiu ter essa profundidade pelo lado esquerdo. Então, o Vina puxou o contra-ataque, que deu o passe para o Asian, que rolou para o Wesley, que fez o gol. O Wesley, que falhou em alguns cruzamentos também, quando você coloca para o Henrique e Pedro, você tem que tentar a bola mais aérea, chegava bem na linha de fundo, mas o cruzamento dele não é bom para o cabeceio dos atacantes. Ali é treino, isso é treino, foi uma alternância, mas treinando você vai evoluindo. O Arrascaeta também não vai jogar todos os jogos ali fazendo essa função, porque tem que ter alternância tática. Isso aí é uma falha muito boa em situações de jogos que você precisa fazer o sistema defensivo. O Arrascaeta pode usar esse esquema tático com Pedro e Bruno Henrique. Então a bola aérea, bola por cima, pode encontrar dois bons cabeceador, que é o Bruno Henrique e Pedro. Então pode ser uma circunstância de jogo você utilizar esse mesmo esquema tático. Então o Felipe Luiz está de parabéns, mudou o esquema tático, fez um jogo bem aberto com o Bragantino. Os dois tiveram muita oportunidade de fazer o gol. O Aluzian também, entrou muito bem, mostra maturidade, não tem medo, não sentiu a pressão do jogo, as bolas vinham, ele ganhava fisicamente, não deixou ser intimidado pelos zagueiros do Bragantino, e por ser um jogo de fora de casa, com a pressão, com o frio que estava lá, isso aí dificulta muito o jogo. Então eles têm que ir vencendo essas etapas aí, e o que eu falo, com gol de diferença,
1-0 tá o título. Então o Flamengo tá de parabéns, um jogo bem complicado. O Bragantino, se não me engano, é o terceiro ou quarto colocado da tabela. Tô tentando achar aqui, mas não tem não. É o terceiro ou quarto da tabela. E foi um jogo bem aberto, bem bom de ver o jogo. Jogo bem equilibrado. E o Flamengo mostrou poder de reação, isso também não tem que levar muito em conta. Vamos para mais notícias. Flamengo abre negociação com o lateral Emerson Royal. Lembrando que eu estou usando o portal GE para ler esse título da matéria e para fazer essa análise sobre o Flamengo. O Emerson Royal é um bom lateral, um lateral experiente, já jogou no campeonato inglês, estava jogando no Milan, que é um grande time da Itália, jogou na seleção brasileira. Então o Flamengo aumenta o nível do time com o Saul, com o Emerson Royal. Cada vez mais o Flamengo entra no perfil de alto nível e abre mercado europeu. Se você vê que o Saul veio por uma indicação do Pablo Marín, é porque o Flamengo contratou o espanhol, o Pablo Marín conseguiu convencer o Saul. Então isso vai abrindo mercado para o Flamengo e Emerson Royal, com o mercado europeu ainda muito aberto, poder ir para qualquer outro time, viu o Flamengo para ir para a seleção brasileira ter seu espaço. Então isso aí conta demais, a gente tem que colocar essas informações para mostrar como o Flamengo está se estruturando cada vez mais. Vamos para mais notícias. Flamengo anuncia a contratação de Saul. Isso aí, o meio-campo do Flamengo é um meio-campo sensacional, acho. Fisicamente pareceu estar bem. Quem sabe que já pode estrear no próximo jogo, como entrando no segundo tempo ali nos minutos finais, ganhando alguns minutinhos para sentir o que é Flamengo. Então, é outra bela contratação do Flamengo. E o que eu falo, é nível europeu. E isso aí empolga a torcida, empolga qualquer um. Cada vez mais vai querer ficar com o olho atento a essas coisas. Mais notícia: Michael recusa proposta do clube saudita. É isso aí, é bom ele ficar, mais um reforço internamente. É um jogador que quando fica, ele é um reforço que ele sombra para o elenco. Mas a proposta do clube eu achei muito baixa. Eu pensava que é 12 milhões de euros. Falei, nossa, já vendeu os Gerson por 25 milhões de euros, vender Michael por 12, para mim tá fazendo boas vendas, mas é a 2 milhões de euros, que valia em torno de 12 milhões de reais. É uma boa quantidade de dinheiro, mas não é o tanto que o Flamengo necessitava. Vamos mais notícia. Médico José Luiz Runco é demitido do Flamengo. É isso aí, acho que um clube profissional não pode aceitar coisa amadora. Se o cara fosse um médico, tinha um hospital particular e vazasse uma informação, tinha um paciente, a consequência seria a mesma coisa, o cara ser mandado embora. E o Flamengo ia atrás, a empresa ia atrás de outro médico lá. Porque não pode passar informação de algum lugar. Então tá certíssimo o Flamengo. Ele tem uma mancada, ele sabe que errou e matou um atleta, assim, matou entre aspas, um atleta do clube. Então tem que ter muito cuidado nas informações que tem que passar. O Porto já tem esse vazio com o Pedro. Graças a Deus, Pedro ontem passou o Felipe Luiz, que fizeram a base, mas complica essas coisas. Vamos para mais notícia. Atuação: veja quem jogou bem, quem jogou mal e ter as suas notas. Não vou fazer isso não, que vou para outra notícia. Felipe Luiz diz que coisas externas machucam, mas vê Flamengo blindado. É isso aí, coisas externas. Faltou profissionalismo dos profissionais do Flamengo. Esse resumo é isso. Faltou profissionalismo
dos profissionais do Flamengo. Pessoas ali que tem que estar junto com o elenco e não prejudicando o elenco. Então, o grupo fechado não é entre os jogadores, mas de toda a estrutura do Flamengo. Então, é um trabalho que o presidente tem que tomar vista disso, precisa contratar gente para tentar vai ser essa harmonia entre os funcionários e os jogadores para estar todo mundo em sintonia. Senão, quem é prejudicado é o próprio Flamengo. Vamos para uma notícia. Arrascaeta comenta a demissão de Hulk após mensagem sobre De La Cruz. Difícil estar focado no campo. É isso aí. O foco tem que ser no futebol, tem que ser no campo para buscar resultado. Mais notícia. Wesley marca impossível perspectiva. Flavia quebra tabu contra o Bragantino. É isso aí. O Wesley fez um bom jogo. Pode ter sido o último dele. A proposta é muito boa e vale muito a pena, né? Análise com Tito Filipe Luiz. Fla mostra nova fase enviada. Fla tem a missão de restabelecer a confiança dos jogadores no TM. É isso aí. É o que eu falei ontem, um pouquinho disso. Também tem muitos jogadores, tá fazendo muita mudança tática, estruturar muitos times de forma diferente. Também pode jogar com 3 zagueiros, com Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, com 2 laterais de muito poder ofensivo, que seria o Wesley, que agora está saindo, mas o Emerson Royal pode fazer essa função, o Ayrton Lucas vai ser um meio mais leve, com Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta, com Pedro e Bruno Henrique na frente. Também pode utilizar um 4-5-1, com um meio campo com Jorginho, De La Cruz, Saul, que chegou agora, Cebolinha, Luiz Araújo e Juninho na frente, ou Bruno Henrique ou Pedro. Pode jogar no 4-5-1. Tava jogando no 4-4-2 Losango, com Jorginho, De La Cruz, Saul e Arrascaeta, com Bruno Henrique e Pedro na frente. Então há muita alternância tática que o Filipe Luiz pode fazer nesse time, e tem que usar o brasileiro para isso, para você testar um time onde jogou no 4-4-2 com Arrascaeta pela esquerda, Luiz Araújo pela direita. Pode jogar, utilizar o jogo pelo brasileiro para fazer essa alternância, porque no mata-mata o Flamengo tem que jogar com o seu time base e saber ter essa alternância no jogo, saber ali ler o jogo, porque nessa fase de mata-mata normalmente os times estrangeiros tá uma mudança para tentar quebrar o Flamengo. Então a alternância tática que o Flamengo fazer até os jogos do mata-mata serve para confundir o adversário. Então é muito importante. E vamos para a última do GE para fechar. Hoje eu não vou usar outro portal, porque ontem foi o jogo do Flamengo, então tem bastante notícia. Saul compara Ninho com o CT do Chelsea, impressionado. Meia se apresenta, sou um jogador que gosta muito de chegar na área. É isso aí. O Flamengo mostra que tem estrutura boa. Isso aí, essa fala dele vai circular principalmente na Espanha, mas em toda a Europa deve circular também. Então é um jogador que pode atrair novos jogadores para o Flamengo. Não para essa janela, mas para a janela do ano que vem, onde o Flamengo vai ter um ano para trabalhar. Então esses grandes jogadores cada vez mais vão procurar o Flamengo como um lugar bom para vir jogar futebol e ser e fazer seu trabalho, que é jogar futebol. Então vamos ver, espero que ele venha e ter muito certo no Flamengo. Só ser um cara, ele deve ser um cara muito inteligente taticamente, muita técnica, sabe jogar muito nesse espaço. Jorginho já está somando muito bem ao Flamengo. Alexandre, que voltou da Europa, também estava jogando muito bem. O Danilo fazendo boas partidas. Então eu creio que se o jogador se vem para o Flamengo,
venha com profissionalismo para jogar futebol. Chegou o Flamengo não é mais aquele clube que o jogador vem a passeio, vem curtir o Rio, vem curtir as festas. Não, o Flamengo cada vez está mais profissional e trazendo mais profissionais, atletas profissionais que querem jogar um bom futebol de alto nível. Então, as análises para comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.